Então, hoje eu trouxe aqui uma pessoa que vai trazer para vocês uma visão feliz da nova lei. E foi realmente uma grata satisfação. A professora Sueli é professora da PUC, mestre, doutora em Relações do Trabalho, tem um currículo vastíssimo, e eu realmente fiquei muito contente dela ter aceito. E antes de passar a palavra, quero agradecer aqui ao conselheiro Eli Alves da Silva, amigo de longa data, e que, tenho certeza, representando aqui o Conselho da Ordem, prestigia este evento. É um dos advogados mais conhecidos no seu trabalho, pela longa militância. E quando eu mudei para São Paulo e fui atuar na Justiça do Trabalho, apesar de nós termos, acredito, mais ou menos a mesma idade, ele já estava lá. Eu estava no Rio de Janeiro durante uns 5 anos, antes de mudar para cá. Mas eu já o encontrei lá, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci no dia a dia da Justiça do Trabalho. Foi o Eli. E nos cruzamos várias vezes e temos uma amizade fraterna, e fico muito feliz que ele hoje tenha podido vir aqui. Eu estou enrolando porque tem umas pessoas entrando ali, e assim é bom porque todo mundo ouve. Então, mais uma vez, agradeço aos senhores pela paciência de terem trocado o dia para comparecer, casa cheia, isso é muito bom, e aconselho que compareçam a outros eventos de todos os lugares que vocês estiverem sobre isso, sobre este tema, porque é um tema que durante muito tempo nós ainda vamos discutir. E só ouvindo muito, e principalmente ouvindo aqueles que sabem, como é o caso da professora Sueli, que nós vamos conseguir construir o nosso próprio entendimento. Então, muito obrigado. Antes de terminar, eu gostaria de convidar o membro da comissão, doutor Bruno Trapanotto, para também tomar assento à mesa principal. A primeira consideração que eu faço, já entrando na palestra, no mérito da palestra, é: se há uma releitura, se é formada uma comissão e se é aprovada uma nova lei, fazendo avanços numa lei que já existe, eu acho que isso é digno de nota. Porque a CLT é de 1943 e não tem sequer a possibilidade de que ela vai ser remodelada a médio ou longo prazo. Ela está aí. Então, o que a gente vê, para quem milita na área e para quem não milita, eu conto para vocês, é uma infinidade de súmulas de jurisprudência, de orientações jurisprudenciais que não acabam mais, que é isso que vai tornando a CLT mais atual. Então, o aluno que chega hoje para ter aula, ele vê essa CLT e ele chega no final, ele fala: mas o que é isso? O que é essa súmula? O que são essas orientações jurisprudenciais de sessão especializada em dissídios individuais 1, 2 e sessão de dissídios coletivos? Ele se assusta. Aí a gente fala: é isso que nos move. Então, acaba sendo a lei atual que a CLT não contempla, porque a vida anda, a sociedade anda, e a gente precisa de nortes, e é através das súmulas, e isso é muito ruim para nós. Então, a partir do momento que houve uma comissão, que votaram, que foi aprovado um novo CPC, isso já é um motivo de grande alegria para o mundo jurídico. Segundo motivo de alegria: copiaram a CLT, eles ficam falando mal de direito do trabalho, aluno meu fala que aquilo lá, professora, qualquer um chega lá, é só fazer acordo na audiência que dá certo. Ah, é? Pois eu vou te contar o que o CPC está fazendo. Ele viu um monte de nuances absolutamente que dão certo para o Poder Judiciário, para o processo em si. O processo anda. O que as partes querem? Celeridade, satisfação. Não adianta um processo longo, que não vai trazer satisfação para as partes, que vai desacreditar o Poder Judiciário e nós, advogados em si. O cliente olha para a gente e fala assim: não me interessa uma sentença que eu ganhei há 5, 10 anos e ainda não levei. Não é isso que eu quero. Então, o novo CPC, pessoal, como anda? Já foi. É esse. O que ele vem trazendo, e ele copiou muitas coisas que já são utilizados na CLT ou no nosso processo do trabalho. A efetividade das decisões, a tentativa de conciliação, logo que a ação é interposta.
tem essa medida agora no CPC, já faz uma audiência para a tentativa de conciliação antes da entrega da contestação da defesa. Isso a gente já tem na nossa audiência. Conciliar é o mais importante. Não tem uma frase que diz é melhor um mau acordo do que uma boa demanda? Infelizmente, no Brasil, com os processos morosos que tem, não traz dignidade, não traz satisfação os processos demorados. Então, é isso que as partes, e é isso que o governo como um todo, a sociedade como um todo, esperam do Poder Judiciário, que tenha uma efetividade das ações e que as ações sejam céleres e que as pessoas saiam satisfeitas. A gente fala que um acordo é aquele em que as pessoas saem bravas hoje, agora, fizeram acordo, sai todo mundo bravo. Eu queria receber mais, eu queria pagar menos. Mas no dia seguinte não lembram mais disso. Ou seja, houve uma paz social, não ficam anos pensando nisso. Eu vi no táxi agora, é a mesma história. O taxista pergunta, o que a senhora faz? Eu sou advogada trabalhista. Eu tenho um processo que está lá há 10 anos. A primeira coisa que eles falam é, o advogado roubou meu dinheiro? Primeira coisa. Eu falo, não, ele não recebeu. Ele está trabalhando 10 anos para o senhor de graça, até hoje ele não recebeu. E a segunda coisa que ele me falou, que todo mundo fala, por que demora 10 anos? Por que tanto tempo? Então, todo mundo tem a mesma história, ninguém aguenta mais. Então, voltando, Sueli, foco. Nós estamos numa palestra no CPC. Até, gente, vocês desculpam que o texto, o tema, eu deixei da primeira palestra. Eu nem mudei, que era a visão trabalhista sobre o novo CPC, mas é a mesma coisa que eu falei das inovações. Então, gente, por mais que falem mal da CLT ou da área trabalhista, e eu sei disso, porque eu tento até arrumar estagiário para o meu escritório, ninguém quer vir. Todo mundo quer ir para a área civil, tributária, porque eu vou ganhar dinheiro. Larga de ser bobo. Vem para a área do de trabalho, que está todo mundo copiando. Todo mundo fala mal, mas é o efetivo. É a efetividade. Eu vou dar um exemplo muito claro. Quando veio o bloqueio online, totalmente fora da palestra, quem iniciou o bloqueio online, que é convênio Bacen-Jus, foi a Justiça do Trabalho. Isso aí já faz alguns anos. Então, o juiz trabalhista, ele tinha uma senha, ele entrava, ele acessava pelo CNPJ da empresa ou pelo CPF dos sócios e via se existia numerário para penhora online. Isso aí, no início, era mandado de segurança, porque acabou o direito de propriedade, aonde que está? É um absurdo. Outros ramos da sociedade e do direito falavam que isso era um absurdo. Onde já se vê a Justiça do Trabalho fazer isso? Não vou nem entrar no mérito, só vou contar o que aconteceu alguns anos depois. Fala uma área do direito que isso aí não foi estendido, tanto a cível quanto a execuções fiscais do governo, todo mundo agora tem bloqueio online. Não porque é uma coisa, professora, mas cadê o direito de propriedade? De jeito nenhum. É porque a penhora já existia em dinheiro, só que antes ia um oficial de justiça no banco falar, essa pessoa tem dinheiro lá, eles só operacionalizaram de uma maneira que trouxesse resultado, porque era muito fácil você burlar isso, era muito fácil um gerente de banco ligar para o cliente e falar, posso colocar o dinheiro na conta da sua esposa, enquanto o oficial de justiça está aqui, eu estou oferecendo um cafezinho para ele, e não havia satisfação. Então, não há quebra de sigilo, porque eu não sei quanto a empresa, quanto a pessoa tem na conta bancária, eu só quero aquele valor, e há uma satisfação, mesmo porque as empresas, a partir do momento em que eu bloqueio o numerário, elas perdem o interesse em continuar recorrendo. E já está numa fase, para de achar que eu vou acordar hoje e vão bloquear minha conta. É um processo que já teve... a pessoa já foi intimada, já teve audiência, já teve tentativa de conciliação, já teve sentença, nós já estamos na liquidação, já estamos na execução definitiva. Não é na liquidação provisória que vai se penhorar online. Então, parem de acreditar numa pessoa que fala, eles vão penhorar minha conta, não vou dormir à noite. Não, já teve toda a possibilidade de fazer acordo antes, de parcelar, de oferecer. Então, é um réu, uma reclamada que está protelando. A partir do momento que bloqueou a conta e tirou o dinheiro, eles não têm mais tanto interesse em recorrer. Aí torna satisfativo mesmo. Gente, eu vou ser muito sincera para vocês, eu sou advogada trabalhista, eu advogo muito mais para empresas. E eu acho, depois que houve essa penhora online, é sensacional. Porque eu advogo para as empresas. Eu falo assim, acabou.
quebrou a perna da empresa. Por mais que a gente vai entrar com embargos, a gente vai segurar um pouquinho mais. Agora não tem, porque já saiu o dinheiro da conta deles, agora, eles vão se acostumar. Eles falam, tá bom, pode terminar com o processo. Então, é altamente satisfativo. E eu vejo, estudando um pouquinho, que eu estudei do novo CPC, porque não dá para estudar tudo, não dá para vir dar uma aula inteira, é um curso inteiro, novo CPC, que eles pegaram muita coisa da CLT, do modo como o processo do trabalho age e do modo como ele é célere e satisfativo. E tem falhas. O próprio convênio Bacen tem falhas também. Quando ele penhora, ele não penhora uma conta só, ele penhora várias. E a empresa liga xingando a gente, o advogado, agruras da profissão. Estou sem dinheiro em caixa, o que eu faço? Aí a gente sai correndo e vai lá. Imagina agora que está em greve, há 45 dias, você sai correndo e vai lá e ninguém te atende. Aí que você ouve mesmo, né? Mas eles estão lá dentro trabalhando, tá? Então, pronto. Introdução. O que eu acho que veio nesse novo CPC? Primeiro, eu dou todo o crédito, não importa quem fez. Se foi o pessoal da PUC ou não, é mentira. Foi uma comissão de pessoas que fizeram. Dou todo o crédito que foi aprovado e a gente preocupada que o processo seja célere e seja, o Poder Judiciário seja bem utilizado. Tá? Houve simplificação. Houve, como eu já falei, audiência de conciliação ou mediação obrigatória no ato da interposição do processo para tentar conciliar o mais rapidamente possível. Essa audiência prévia que está no novo CPC só não vai acontecer, muito obrigada, se houver desinteresse das partes, se for matéria realmente de direito, se não tiver como as partes se conciliarem, né? E aí elas se manifestam, senão agora é obrigatório para todos os tipos de processo, tá? Houve uma simplificação da defesa, alguns procedimentos que já são utilizados no processo de trabalho vieram para o Código de Processo Civil. Então, vão ter que ser utilizados. Por exemplo, reconvenção, se a gente não ingressar na Justiça do Trabalho numa peça apartada e pelo CPC, deveria ser uma peça apartada. Mas na Justiça do Trabalho, nada obsta que viesse em preliminar. Não seria não conhecida. Agora é obrigatório que a reconvenção, que é a ação do réu contra o autor, venha em preliminar de contestação, de defesa. É uma inovação que veio. Como as alegações de incompetência ou absolutas ou relativas, que eu vou falar aqui nos slides. A gente já utilizava isso em preliminar de contestação, de defesa na Justiça do Trabalho. É mais simples. A gente simplifica, não precisava ser em peças apartadas. E agora é utilizado no novo CPC também. Então, isso veio do procedimento do processo do trabalho. Terminando, modificação do cabimento do agravo de instrumento. Gente, da onde veio que decisão interlocutória não é recorrível de imediato, ela é irrecorrível de imediato? O processo trabalhista é assim. Então, a gente não tem agravo de instrumento. Aqui tem, só que ele foi limitado a determinadas matérias. Para quê? Para exatamente tornar célere o processo. Justiça do Trabalho não tem agravo de instrumento, o nosso agravo de instrumento para deixar... Eu estou vendo que tem muita gente jovem, não desmerecendo os mais velhos, né? Todo mundo jovem. Mas eu acho que são alunos, que tem muitos alunos. Então... Para confundir vocês, deixar vocês nervosos, porque a profissão do advogado acho que é uma das mais estressantes que tem, graças a Deus a gente não mata ninguém, não é médico, né? Mas de resto a gente é bem estressado, coloca o mesmo nome, agravo de instrumento, para coisas diferentes. Então a gente não tem agravo de instrumento para atacar decisões interlocutórias. O nosso agravo de instrumento é para destrancar segmento a recurso. Então, o recurso que foi denegado segmento usa o agravo de instrumento. Por que não inventaram outro nome? É para confundir os alunos, né? Que vocês vão prestar OAB, já está todo mundo estressado desde o primeiro dia de aula, né? Eu dou aula para o pessoal do segundo ano, eles são completamente estressadinhos. Eles perguntam que livro que compra e que artigo que está. E eu falo assim, presta atenção que eu estou contando só uma piada. É apenas uma piada. Não, né? Mas eles já querem saber que artigo que é e que livro que eles vão comprar. Tá bom. Tá? Então, modificação. Eles entenderam que nem para todas as decisões interlocutórias é cabível o agravo de instrumento. Então, eles limitaram isso no novo CPC. E isso é de grande utilidade. Você vai... Ah, professora, mas então... Professora ou doutora, é que eu sou muito acostumada a dar aula, então eu falo, como se os alunos estivessem me perguntando.
Então, vai haver cerceamento de defesa? Eu acho que eu deveria recorrer dessa decisão interlocutória e não posso? Calma, se você perder na sentença, você alega como preliminar da apelação. Então, muita calma nessa hora, não está cerceando o seu direito, apenas querem que o processo seja mais célere. E eles não toleram totalmente esse direito, porque existem algumas matérias de tutela antecipada, em que ainda é cabível agravo de instrumento no Código de Processo Civil, tá? Então, vamos lá. Primeira indagação que se faz, se aplica o novo CPC no processo do trabalho? Com certeza. Agora tem um artigo, a gente já tinha o 769 e o 899 dizendo, aplica-se subsidiariamente naquilo em que houver omissão, tanto no direito material quanto no processo. Pulei e já vou voltar. As regras do processo civil. Então, a gente estuda CLT, que tem muita regra de processo, mas junto com o CPC, porque existe omissão em algumas coisas, mas em outras não. Audiência, produção de prova, execução, a gente tem tudo na CLT, mas tem muita coisa que é omissa. Então, nesse novo código, já tem até um artigo dizendo naquilo que houver ausência de normas, nos processos eleitorais, trabalhistas administrativos, aplica-se esse código. Tem muitos autores, quando vocês forem estudar ou comprar um livro, já vou até falar um livro que eu estou gostando muito, que é um código de processo que já vem o antigo e o novo, os artigos, que isso nos ajuda muito. Eu tenho até do Código Civil de 2000, ainda tenho um desse, que é da Teresa Arruda Alvim. Não é porque ela que escreveu o código e não é porque ela é da PUC, tá, gente? Aí eu achei lá na livraria da PUC, peguei esse daqui mesmo, tá? Não estou puxando a sardinha para o meu lado, não. Mas ele tem o comparativo dos dois códigos, então isso nos ajuda muito, tá? Então, tem muita gente, quando vocês forem estudar, que fala o que é supletivamente e o que é subsidiariamente. Eles dão essa diferença. Até o Mauro Schiavi, que é um juiz da 19ª Vara do Trabalho aqui de São Paulo, que, se não me engano, ele dá aula no Damásio, o Mauro Schiavi. Aonde que ele dá aula? Ele não dá aula na PUC. Mas ele é um excelente juiz, e ele escreveu um artigo em que ele fala exatamente isso. O que é supletivamente? Quando a lei processual não for completa. E subsidiariamente, quando a CLT disciplina a matéria, mas falta alguma coisa. E aqui eu dei alguns exemplos para vocês, tá? Então, esse artigo do CPC, ele quis dizer nas duas ocasiões. Tanto quando for necessário, houver omissão de normas e que couber o novo CPC de maneira ou supletiva ou subsidiária, ele deve ser utilizado. Mas agora a gente vai ver o que os juízes estão falando, se eles vão usar mesmo ou não, tá? Então, cabe sim a utilização do novo CPC e estamos fazendo assim para que, por favor, ele seja utilizado. Pessoal, o que é a coisa mais importante do advogado? Ganhar dinheiro. Não, senhor, não. É prazo. É prazo processual, gente. Prazo é tudo. Então, a primeira coisa que aprende é contar prazo. E a pior coisa que pode acontecer para um advogado não é perder a causa, é perder o prazo. Porque você não tem como falar para o seu cliente, contei errado, não vi, não... É a pior coisa que pode acontecer. Então, prazo processual é tudo. Então, gente, teve uma inovação sensacional. Nossa, para quem é advogado e para quem advoga sozinha, para quem quer viajar, tem um sócio só, o sócio também teve algum problema. E essa inovação é uma das melhores que tem para a qualidade de vida, para a saúde, para a gente sobreviver, ter menos problemas com as agruras da profissão. Então, o 219 só vai contar agora, contagem de prazo processual, nos dias úteis. Então, sábado, domingo, feriado, não conta mais. Mas, gente, eu não falei agora para vocês que é na ausência de normas que regulem é que vai ser usado o novo CPC? Infelizmente, a gente tem uma regra, o 775 da CLT, que não é omissa. E ele fala que os prazos processuais se contam e eles são contínuos e irreleváveis. Está no 775. Então, gente, eu estou rezando para que haja uma ponderação por parte do nosso Poder Judiciário Trabalhista para que se aplique esse artigo do CPC, porque
não é omissa a nossa CLT. E a nossa CLT fala assim, caindo sábado, domingo, feriado no meio de, é contínuo e irrelevável. Então, a gente, lá vamos nós ter menos prazo para cumprir, ou então levar para casa para o final de semana. Ou você casa com o advogado, gente, namora com o advogado, não vai dar certo. Eles não vão, o pessoal vai reclamar, né? Não gostar, não, que você tem que terminar o prazo no feriado, você tem que levar, senão não vai dar certo, tá? Então, essa é uma preocupação. Então, vamos ver o que vai acontecer. É isso que eu estou falando. Tem, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, tá? Quando ele estiver em curso, quando ele for implantado efetivamente. Outra coisa que eu vislumbro uma luz no final do nosso túnel, pessoal. Então, vamos lá. Recesso forense. Justiça Federal como um todo tem uma lei que regula o recesso forense. Nosso recesso forense, quando tudo fecha, quando tudo para, é do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro. Tá bom, tá bom. Professora Sueli, qual é o nosso problema? Nosso problema é que o TST, Tribunal Superior do Trabalho, trata o recesso forense de uma maneira, e o nosso Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que é o que eu advogo e o que eu estudo, então eu não posso falar todos os outros 24 que fazem, trata de maneira diferente. Então, um acha que é feriado e o outro acha que são férias. E qual é a repercussão disso na nossa vida prática? É ficar nervoso, é não dormir à noite, é brigar com o marido, com a esposa, é isso que acontece. Não, vamos lá. Para o TST são férias, gente, então o prazo se suspende, então é bom. Ufa, saiu uma publicação no dia 18 ou no dia 19, o que acontece? Começou a fluir o prazo, 1, 2 dias, e eu tenho 8 dias para entrar com um recurso, não se preocupa, porque ele sendo férias, o prazo se suspende. Ele continua depois, então teve 2 dias antes, eu tenho mais 6 dias depois, quando recomeçar no dia 7. Fica calmo, fica tranquilo. Eu estou achando que é igual em São Paulo, no TRT. Então, no TRT eu preciso entrar com um recurso de revista. Não, gente, para o TRT de São Paulo, pode ser diferente no TRT da 15ª região, que é Campinas, ou pode ser diferente no Rio de Janeiro, eu não sei. É contínuo. Então, o prazo que começa antes do dia 20 de dezembro, ele termina no meio do recesso forense. Então, você é obrigado a interpor a sua medida processual no primeiro dia que abrir o prazo, porque ele terminou no meio do recesso, mesmo que é recesso que ninguém está trabalhando. Então, se você não cumprir o prazo no dia 7, quando abrir, você perdeu o prazo, porque ele não se suspende. Tá? Por que eu estou vendo uma luz no final do túnel? Essa semana eu estava lendo o boletim da ASP, já foi feito um convênio com o TJ de São Paulo, que vai ter recesso do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro, acho que até mais, se não me engano, até dia 20 de janeiro. Não vai ter publicação e não vai correr prazo. E essa presidente, quando assumiu, no ano passado, essa presidente do TRT de São Paulo, ela não quis fazer isso no primeiro ano, mas ela se comprometeu com a Associação dos Advogados Trabalhistas que ela também vai dar um recesso e vai parar a publicação também num período maior, porque é uma reivindicação dos advogados trabalhistas. Porque, gente, vou ser muito sincera, é muito difícil, ou quem advoga sozinho, ou quem tem escritório pequeno, sair somente no final do ano. Então, quando que a gente tem férias? Só nesse período de 15 dias do recesso forense, que também é muito complicado para todos nós. Então, é uma reivindicação parar os prazos e as publicações do dia 20 de dezembro até 20 de janeiro também. E ela se comprometeu, e pode ser que esse ano saia alguma coisa, algum provimento nesse sentido. Então, já estou vendo uma luz no final do túnel, então a gente também não vai mais ficar preocupado com isso, tá? Mas esse recesso já existe no novo CPC, tá? Pessoal, pode parecer bobo isso, mas vocês não têm ideia como é de suma importância esse artigo 218, parágrafo 4º. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Professora, isso é bem ridículo. O que a senhora está falando?
Pessoal, é o seguinte, e eu vou contar o que acontece com a gente. Faz de conta que saiu a sentença. E a sentença, na Justiça do Trabalho, já está disponível pela internet. Só que ela ainda não foi publicada pelo Diário Oficial. E quando a gente saiu da audiência, o juiz já determinou. Sentença será no dia tal, de cuja ciência as partes terão através do Diário Oficial. Não é pela súmula 197, que é na data que está designada para sair a sentença. Será pelo Diário Oficial. Só que a gente, muito curioso, só faz isso na vida, final de semana, sábado à noite, a gente vai lá e fala, será que já saiu a sentença do meu processo? Dito e feito, saiu. Ganhamos ou perdemos, ou já achamos que está faltando alguma coisa, já quer entrar com embargo de declaração, antes de sair a publicação. Vocês acreditam que já teve caso em que a gente interpõe a medida processual e depois sai publicado, e a gente relaxa, e o juiz fala assim, como ninguém interpôs nada, pronto, transitou em julgado. Daí você fala, mas como que eu não interpus nada? Você interpôs antes de iniciado o prazo, então eu não considero. Então, é de suma importância que tenha explicado isso, que tenha colocado esse parágrafo 4º, ou seja, é gente que advoga e que já passou por muita coisa, que deve ser que nem eu, que toma omeprazol, que toma remédio para dormir, que usa as aulas como terapia de grupo. Eu acho que esse pessoal... Vou até falar com essa Tereza Alvim aqui. Você usa as aulas como terapia de grupo? Porque para quem que a gente vai contar? Pô, eu interpus. Aí o juiz fala que eu não interpus e que eu vou falar o quê para o cliente? Para os alunos, né? Aluno do pós-graduação, que é todo mundo advogado. Essa é a terapia de grupo. Para quem que eu vou contar? Para o médico? Para o psicólogo? Não, ele não vai entender isso. Só o pessoal que milita na área vai entender. Então, isso aqui é de suma importância. Então, olha, mesmo que você interpôs, está recebido. Não tem problema, mesmo que não começou o prazo. Pessoal, o que mudou no CPC e que isso veio do processo do trabalho um pouquinho, mas que também vai ser, eu acho que tem plena efetividade, tá? Não precisa mais ser em peças apartadas, tanto a arguição de incompetência absoluta ou relativa. Então, a absoluta é em razão de matéria, da pessoa, da função, funcionário público estatutário, que não é cabível na Justiça do Trabalho. Então, se eu precisar arguir, não precisa mais ser em peça apartada, pode ser em preliminar de defesa, de contestação. Eu falo defesa porque na CLT a gente não usa contestação, a gente fala defesa, mas isso não tem problema nenhum para quem for prestar o AB, pode falar contestação que está tudo bem, tá? E a relativa em razão do lugar, que normalmente a gente fazia em peça apartada, para falar, esse funcionário, pelo menos na Justiça do Trabalho, não prestou serviço local onde é o foro competente para ingressar com a reclamação trabalhista. É no foro do domicílio do réu? Não, é no local da prestação de serviço. Então, a gente alegava exceção de incompetência em razão do lugar. Se a gente não alega nada, prorroga a competência. Agora, não precisa ser mais em peça apartada, já estão falando isso para o pessoal do cível. Você pode arguir em preliminar de defesa, ou seja, para simplificar a resposta do réu, né? E outra coisa muito interessante, olha esse artigo 64, parágrafo 4º, salvo decisão em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, para que não haja prejuízo ao jurisdicionado. Então, mesmo ele sendo incompetente, que por alguma razão ele proferiu uma decisão, porque se ele é incompetente, ele já deveria até arguir de ofício, não precisaria nem a parte, né? Mas, se por alguma razão ele proferiu e para que não haja prejuízo ao jurisdicionado, fica valendo essa decisão até que um juiz competente profira outra, tá? E desse eu tenho uma historinha bem engraçada da vida prática, mas se eu for contar todas as historinhas engraçadas da vida prática, a gente não sai daqui hoje, né? Mas agora que eu comecei, eu vou ter que contar. Tem uma empresa minha que tem muita reclamação trabalhista. Gente, esses são os melhores clientes, os péssimos empregadores, porque os bons empregadores não me contratam. Então, quando chega um cliente para mim dizendo, eu estou muito chateado porque a primeira reclamação trabalhista que eu tenho em 10 anos, eu falo, o senhor é um péssimo cliente para mim. Eu preciso trocar de carro, eu preciso viajar,
E o senhor nunca vai me trazer esse trabalho nenhum, porque eu advogo para reclamada. Então, o bom cliente é aquele péssimo empregador. Tem reclamação trabalhista até não poder mais. Bom, eu tenho um desse. Ó, muita reclamação trabalhista no mesmo mês, do mesmo. E ele se mudou para Barueri. Ele estava aqui no Brás e foi embora para Barueri. E as reclamações trabalhistas, normalmente, são os mesmos advogados que interpõem, porque um reclamante, um ex-funcionário, acaba dando o cartão e a gente acaba ficando amigo do colega. Eu já dei presente quando nasceu filha dele. Doutor Marcelo, parabéns, nasceu sua filha. E ele é minha parte contrária. A gente virou super amigo de tanto que a gente se vê. Bom, a gente tem uma combinação, eu e esses advogados. Eles entram com a reclamação em São Paulo e eu não entro com exceção de incompetência e razão do lugar, porque ninguém quer ir para Barueri. Desculpa quem trabalha em Barueri. Desculpa quem gosta da Justiça do Trabalho de Barueri. E ele, na primeira vez, ele fez assim, nossa, achei que a senhora ia alegar incompetência e razão do lugar, porque o último local de prestação de serviço foi Barueri. Eu fiz assim, porque lá demora muito, ó, tem muito atraso nas audiências, então ninguém quer ir. E é trânsito, né? Fala assim. E eu não alegando exceção de incompetência, como é competência relativa, prorroga a competência, acabou e fica São Paulo, e a gente acaba fazendo acordo e dá tudo certo, tá? Mas agora, só quando nos interessa mesmo, né? Quero protelar o andamento do processo, ou então acho que realmente quero mandar para lá, daí doutora Celi, você faz isso sempre? Não, só com essa empresa, porque eu não quero ir para Barueri. Outro lugar que para mim é muito longe, é lindo, maravilhoso, gente, mas, desculpa, para quem mora lá, é o novo Fórum de Santo Amaro. Vocês já foram, da Justiça do Trabalho? Para mim é muito longe, lá é Interlagos, eu não sei onde é que é. Só que o prédio é maravilhoso, é uma coisa do outro mundo. Mas é muito fora de mão. Da Zona Leste eu nunca fui, mas todo mundo reclama que não é bem aparelhado. Esse aqui é sensacional. Muito bonito, tudo, petição eletrônica, mas é longe, gente. São Paulo não dá mais para fazer nada. Ou é aqui perto ou não dá, tá? Pessoal, incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. Acordaram, né, que Justiça do Trabalho já faz isso há muito tempo, que existem empresas que agem maliciosamente, maldosamente, com dolo, que esvaziam seu patrimônio, que colocam o patrimônio em nome dos sócios, que não pagam a quem devem, que não pagam seus credores. A Justiça do Trabalho, ela faz isso de uma forma meio truculenta, mas dá certo, né? Então, agora, existe um capítulozinho inteiro nesse novo CPC falando sobre um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O tema não é novo, ele já veio com o Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica, e aí ele é utilizado amplamente pela Justiça do Trabalho de maneira truculenta. Truculenta por quê? Porque quando vai uma penhora online, tem muitos juízes que já colocam a CNPJ da empresa e CPF do sócio. Nem espera vir a resposta do CNPJ da empresa para ver se consegue numerário, já vai direto para o CPF do sócio. Então, aí já é uma desconsideração da personalidade jurídica, que não houve meios de defesa, mas ela repercute, tem efeitos. Por quê? Porque no cível, até agora, era tão cheio de dedos até você desconsiderar a personalidade jurídica para entrar na pessoa física do sócio, você tinha que pedir, você tinha que fazer uma petição fundamentada, dizendo que esses sócios que a empresa estava dilapidando o patrimônio, estava colocando tudo em nome de filho, de laranjas, de outras pessoas que não tinham nada a ver, por favor, deixa eu ir para a pessoa física dos sócios. Agora, não. Então, isso veio porque deu muito certo na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, às vezes, você não precisa nem pedir. O próprio juiz, vendo que esgotou todas as possibilidades de conseguir penhorar patrimônio da pessoa jurídica, já passa logo para a pessoa física dos sócios. E isso dá certo, porque a gente tem que pensar o seguinte, gente, agora eu estou falando como professora. Ai, mas você não acha que isso é um pouco demais? Não, porque o crédito trabalhista tem natureza alimentar. E eu tenho que satisfazê-la da forma mais rápida, célere, porque
esse crédito ele veio não para enriquecer este trabalhador, mas sim como uma contrapartida pela prestação de serviço. Então, esse princípio fundamental da justiça do trabalho, ele tem que ser perseguido. E é por isso que o processo é tão rápido, por isso que tudo acontece na audiência, por isso que são menos recursos e por isso que eles se preocupam tanto com a execução, que é um grande... É o gargalo, é o problema do processo do trabalho, é a execução. Dá até para a gente fazer uma palestra inteira falando sobre isso. Por que o processo demora 10 anos? Vou falar para o meu motorista de táxi. Provavelmente parou na execução. Agora ele está na execução. Porque recurso já não é mais. Esse recurso aqui em São Paulo sobe rapidinho e desce. Se for rito sumaríssimo, então... Em um mês vai e volta. Pode ser que para Brasília demore um pouco, mas também é muito difícil um recurso subir para Brasília. E agora que tem depósito recursal no agravo de instrumento, ou seja, para tentar destrancar, também diminuiu muito as possibilidades. O que pega é a execução. Né? A gente ainda não tem uma efetividade. Então, aqui, eles se preocuparam muito em já propiciar a desconsideração da personalidade jurídica para ir logo para a pessoa física dos sócios, quando comprovada a má-fé e o dolo dos sócios da pessoa jurídica. Tá bom? E eu acho que isso veio porque deu muito certo com o nosso ramo, com o processo do trabalho. Então, se aplica amplamente. Tá? Simplificação da defesa do réu. Então, não é que foi abolida a reconvenção. A reconvenção, que é a ação do réu contra o autor, ela ainda existe, mas agora ela é na mesma peça processual, não precisa ser em peça processual diferente. Então, ela é em preliminar de defesa de contestação. Tá? Admite-se ainda que um réu revel apresente uma reconvenção, mesmo ele tendo sido revel, ou seja, não comparecido e não apresentado contestação no prazo hábil, aqui é no CPC, que é no prazo de 15 dias. Agora, essa regra que a gente ainda usa no processo do trabalho, ela continua vigente. Eu tenho uma regrinha para eu usar uma compensação, alegar compensação em preliminar de defesa ou usar reconvenção. Então, dependendo do pedido do autor, se o que ele está pedindo for maior do que eu quero que ele pague para mim, ele causou um dano, ele era o motorista do caminhão, deixou fundir o motor do caminhão, mandei ele embora por justa causa e ele está entrando com uma ação contra mim pedindo para reverter a justa causa. Mas eu quero, então, que ele pague o prejuízo que ele me deu, que eu tive que mandar arrumar o automóvel por culpa dele, porque foi ele que não fez a revisão, ou as multas que ele tomou, ou o laptop que ele levou embora, que era instrumento de trabalho, ou qualquer caso assim, o zelador do edifício, caso que aconteceu comigo, no dia da mudança, o caminhão de mudança dele, porque ele morava no edifício, foi mandado embora, pela convenção coletiva, ele tem 30 dias para sair, danificou o portão do condomínio. Quando o crédito dele, o que ele está pedindo, for maior do que eu quero cobrar dele, eu apenas alego compensação. Excelência, se ele ganhar, eu quero que compense o que ele está devendo para mim. Mas, se o que eu quero cobrar dele é maior do que ele está me pedindo, aí é matéria de reconvenção. Entenderam? Isso a gente ainda utiliza. E ambos, agora, tanto a compensação quanto a reconvenção, vão vir em preliminar de defesa. Antes, não, a reconvenção eu entrava com uma peça em apartado. Tá? É isso que mudou com o novo CPC, simplificação da defesa do réu. Isso aqui é algo contraditório e cooperação das partes, que também está trazendo um pouco de polêmica e de celeuma entre os autores que eu venho estudando. Por que esse novo CPC está dando tanta chance de ampla defesa e contraditório? Isso aí não vai trazer morosidade no processo, ao invés da celeridade que tanto estão perseguindo? E é verdade, gente. Nós temos o princípio do contraditório esculpido na Constituição, artigo 5º, tá bom? Tá bom. Então, eles entendem, Mauro Schiavi fala isso, que houve uma hipervalorização do contraditório. Então, cabe ao réu se manifestar em qualquer fase do processo, cabem às partes, não só ao réu. Agora,
estou me dizendo, não é verdade. Então, sempre cabem às partes falar, se manifestar, para que esse princípio do contraditório seja amplamente utilizado. E tem um artigo 6º dizendo assim, desse novo código: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. É um pouco utópico isso, porque quem quiser protelar o processo vai protelar, ainda vai conseguir. Por mais que existem medidas dizendo multa por recurso protelatório, ou então litigância de má-fé por estar protelando o andamento do feito, mas existe muita preocupação do contraditório, de que as partes possam falar, possam se manifestar e possam fazer todo tipo de manifestação durante o processo. E vocês vão ver, agora, daqui a pouco, eu vou falar de embargos de terceiro, que pode ingressar, que entrou, que tem novas maneiras, novos procedimentos para se utilizar um terceiro de boa fé, que não tem nada a ver com o processo e que quer entrar e que já quer ver satisfeito o seu direito rapidamente, não quer esperar a sentença, não quer esperar a audiência. Então, é uma hipervalorização do contraditório, que a grande crítica ao invés de ser célere, pode ser que cause um pouco mais de morosidade. Mas vamos ver como isso vai se operar na prática, tá? Em princípio, é uma coisa boa, tá? Inversão do ônus da prova. Isso aí é mais um puxão de orelha nos juízes. Ontem eu ia fazer uma audiência e eu queria ver se o juiz ia fazer isso ou não, mas eu cheguei na audiência e falaram que estava em greve. Por que eles não falaram um dia antes, para eu nem ter que ir até lá, não é mesmo? Então, o datilógrafo de audiência entrou em greve exatamente no momento da audiência. Era uma justa causa, eu sou pela reclamada, então, nas justas causas, tem que haver inversão do ônus da prova. Quem tem que começar a falar é a reclamada e as testemunhas da reclamada, porque quem tem que fazer prova somos nós. E não são todos os juízes que utilizam isso. No Código de Defesa do Consumidor, já se utiliza isso, já se fala muito. E agora se privilegiou isso no novo Código de Processo Civil. Então, quando for relacionados à impossibilidade ou à excessiva, estou lendo a última linha, excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório, fica a critério do juiz inverter o ônus da prova ou não, dependendo do que está sendo utilizado, do que está sendo requerido. Então, já era uma regra que não era bem utilizada pelo juiz, ainda mais do trabalho, agora pelo novo CPC, deve ser amplamente utilizada, e eu acho que vai ser bem aplicada no processo de trabalho, porque a gente vê que, muitas vezes, o reclamante não tem a possibilidade de fazer a prova a contento, do jeito que deveria, e pode ser que o juiz inverta o ônus da prova para fazer a empresa fazer essa prova, ou trazer o documento, ou agir de maneira diferente. É um pouco preocupante? Para mim, é muito preocupante. Ainda mais que eu faço empresa, porque cada juiz age de alguma maneira. Mas vamos ver caso a caso. Se, dependendo da matéria, qual é a possibilidade, o que ele vai mandar a empresa se manifestar ou não. Pode ser só apenas inverter a ordem de se ouvir as partes ou oitiva de testemunhas, ou não, pode ser da possibilidade de apresentar, fazer a instrução, apresentar provas ou trazer documentos, tá bom? Então, inversão de ônus da prova. Juntada de documentos. Pessoal, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos. Isso me preocupa, mas, infelizmente, já é uma coisa que ocorre na Justiça do Trabalho, não em São Paulo. Mas me desculpa de quem é de outro estado. Existem estados no Brasil em que a CLT é do juiz daquele estado, é dele. Está escrito assim, CPC dele. Qual é a regra do CPC, não, da CLT? Qual é a regra da CLT? Preclui o direito do reclamante de juntar documentos com a inicial e da reclamada com a defesa, salvo se for por motivo poderoso um documento que não poderia estar disponível naquela data, quando a parte protesta pela juntada posterior do documento. Tá bom, tá bom.
Já me alertaram, você vai fazer audiência na Bahia? Vou. Cuidado que lá depois... Daí você toma o cuidado de antes, mandar um estagiário antes, algum correspondente, para ver quais documentos foram juntados. Aí você já tranquiliza o cliente. Não se preocupa que não tem extrato bancário, não vão provar o pagamento por fora, não tem aquilo lá, aquelas horas extras, aquele cartão de ponto 2, né? Não tem. Só que lá o juiz deixa juntar documento depois de juntada a defesa, ou seja, não está na CLT isso. Então, é uma regra comum de alguns lugares. Então, isso aí traz uma insegurança jurídica, porque depois de juntada a defesa, podem vir documentos. Aqui, no CPC, ele fala que é verdade, que pode, a qualquer tempo. Mas, documentos novos, ou seja, que não estavam disponíveis naquela data. Então, me parece que ainda eu posso ter um pouco de calma e tranquilidade e dizer, não, esse documento estava disponível. Por que ele não juntou o extrato bancário naquele momento? Ou porque ele não protestou que ele já tinha pedido para o banco o extrato bancário e não juntou antes, ou ele não pediu em audiência. Mas é uma coisa que já acontece. Então, pode ser que pacifique isso, tá? Pode ser que esse artigo, para quem é reclamante, fala, não, pelo 435 eu já consigo juntar documento depois e o juiz acolha. Eu, como reclamada, posso ficar um pouco receosa, mas vamos ver como isso se aplica na prática. Tá? Documentos novos entrou com uma reclamação trabalhista, estava grávida. Claro que a certidão de nascimento só vai vir depois, não tem como juntar na data da propositura da ação. E tem gente que eu chego na audiência e falo assim, cadê a certidão de nascimento, por favor? Porque eu preciso saber quando que termina. Eu, como reclamada, é que peço. Doutor, o senhor não vai juntar a certidão de nascimento porque eu preciso saber quando que termina a estabilidade, né? 5 meses após o parto, e o senhor não me junta esse documento. Mas não é sempre que acontece. Então, esse do documento é importante, tá? Julgamento conforme o estado do processo. Isso aí, normalmente, gente, já acontece, mas na fase de execução. Agora vai acontecer na fase de conhecimento também. Então, eu tenho a extinção do processo sem resolução do mérito que já existe nos mesmos moldes, ou julgamento antecipado, quando não houver necessidade de provas, o réu for revel e não houver requerimento por produção de provas, aí também é caso a caso, não é algo que vai acontecer para todos os réus revéis, mas que está previsto no novo CPC. E o mais importante, gente, julgamento antecipado parcial de mérito, isso é de suma importância, né? O juiz deve decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento. Aí eu transcrevo o artigo para vocês verem. É sensacional. Infelizmente, a gente só vê isso já na fase de execução. Você vai numa audiência na semana de conciliação e o juiz folheando o processo, ele fala assim, opa, reclamada, você só entrou com um agravo de petição de um dos pedidos, os outros já transitaram em julgado, favor, vamos liberar uma parte do depósito recursal ou do depósito que já está garantindo o juízo, porque já está incontroverso e já transitou em julgado, já é do reclamante. Então, agora vai poder acontecer isso já na fase de conhecimento. E quem sabe, ele já julgando parcialmente, o réu não entre com recurso e isso já fique transitado em julgado, uma parte do processo. Então, é uma celeridade, é uma coerência que isso esteja acontecendo. E é de suma importância que isso já seja aplicado no processo do trabalho também. Não vejo como, não sei como ainda não foi. Né? É muito importante isso. Elementos e efeitos da sentença. Eu acho que esse artigo, eu acho que esse é o que está trazendo mais controvérsia do código inteiro, gente. Por causa da magistratura. Os juízes estão pé da vida, desculpa qualquer coisa, estão bravos. Então, acabou a sentença dizendo não porque não e sim porque sim, de uma folha. E depois passa para o dispositivo. Condena a empresa, entendo que houve a prestação de hora extra e não fundamenta. Então, esse artigo, principalmente, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não explique a relação com a causa decidida e a norma indicada, que utilize conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Trocando em miúdos,
cada pedido e cada refutagem, cada refutamento, não sei se eu falei certo, que foi feito pela defesa, devem ser enfrentados na sentença. Nada pode deixar de ser fundamentado. E os juízes já estão se pronunciando. Eu não vou utilizar esse artigo. Os juízes já estão falando. E mais, gente, se vocês entrarem no site do TRT da 18ª região, que é Goiás, entrem, TRT 18. Já existem precedentes, acho que tem uns 20, falando sobre o novo Código de Processo Civil. E já está lá escrito que não será observado da maneira como o novo CPC indica essa fundamentação exaustiva da sentença. Por quê? Porque a gente tem na Justiça do Trabalho aqueles pedidos que começam no A, que eu já falei isso na palestra, vai do A até o Z. Aí, não satisfeito, o advogado reclamante começa no A', B', C', vai mais, pedidos. E a defesa, eu sou assim, se tiver uma inicial com 32 páginas, a minha defesa vai ter que ter 33, porque eu tenho que mostrar, então o meu também vai ser assim. E o juiz vai ter que refutar cada argumento. E os juízes trabalhistas já estão se opondo, dizendo não tem condições, a gente não tem condições de arcar com isso, nós não vamos obedecer. Se não vão obedecer, então eu vou entrar com uma decisão, vou entrar com um recurso dizendo que a sentença é nula, que ela não atingiu os objetivos, então eu vou protelar o andamento do processo, eu vou mandar o processo voltar, o órgão julgador, o tribunal, adquem, vai acolher com base nesse novo artigo e dizer, é verdade, a sentença não observou os ditames legais, volta para ser julgada novamente, vai ficar mais 6 meses, 1 ano para ser julgado. E como que eu já tenho opiniões de juízes dizendo não aplico? O doutor Euclides falou que já tem gente falando que não vai aplicar o código inteiro. Já tem juiz falando que esse artigo no trabalhista ele não aplica. Fala, eu não tenho condições hábeis de fazer isso. Mas existem muitas sentenças que nos deixam à deriva, que nos deixam inseguros, a gente não sabe o que fazer. Sabe quantas vezes eu já ganhei processo e eu fiquei com vontade de entrar com embargo de declaração? Dizendo, eu estou morrendo de medo que isso aí se reverter no tribunal, essa matéria não foi ventilada anteriormente, eu não vou ter como recorrer. Posso entrar com embargo de declaração mesmo sendo improcedente? Não, porque um dos requisitos para entrar com recurso é que eu tenha interesse em recorrer. E cadê a lesividade? Não teve, né? Eu vou ter que provar. Então, esse é um para a gente observar, que os juízes já estão falando que não vão observar, e se vocês entrarem nesse TRT da 18ª região, que já tem uns precedentes, que eles já fizeram um congresso, que eles já estão estudando, e eles já soltaram uns precedentes sobre o novo código. Coisas que não serão utilizadas é um desse. Não vai ser utilizada da maneira como o código está mandando. Então, não vão fundamentar e não vão enfrentar tudo. Vão falar por cima do jeito que já acontece atualmente. Então, é isso que eu estou falando. A parte que se sentir atingida vai entrar com recurso e vai dizer que a sentença é nula porque ela não observou. E vamos ver se o tribunal, vai mandar voltar dizendo que a sentença é nula, eu já vou alegar em preliminar de recurso e vou protelar o andamento do processo. Tá? Pessoal, fim do primeiro juízo de admissibilidade. Isso aí vai ser acolhido, com certeza, pela Justiça do Trabalho. Então, o processo do trabalho também vai acolher. Então, o que acontece? Quando eu entro com recurso, na Justiça do Trabalho chama recurso ordinário. No cível chama apelação. Recurso de apelação, mas que a gente só fala apelação. Eu tenho 2 juízos de admissibilidade dos recursos. Na Justiça do Trabalho, a gente não tem juízo de admissibilidade da petição inicial, como tem no cível, tá bom? Então, esse juízo de admissibilidade é só para recursos. Então, primeiro eu vou ver se é tempestivo, se está regularmente subscrito por advogado que tem procuração nos autos, e o famoso preparo, que são para reclamada, para o réu, que é custas processuais e o depósito recursal. Então, tem esse juízo de admissibilidade. Pelo novo código, então, esse juízo de admissibilidade ele acontece no primeiro grau, quando eu interponho, tem alguém que olha regularmente interposto,
processe-se, vista a parte contrária, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Mas, quando chega no juízo ad quem, no tribunal, eles também vão ter um segundo juízo de admissibilidade para verificar exatamente a mesma coisa, porque pode ter havido um erro no primeiro, no ACO, e o segundo grau vai falar, olha, ou tem outra matéria, essa matéria já é pacificada, já existe um artigo que não, uma decisão monocrática no tribunal, eu nem acolho esse recurso. Então, existe um segundo juízo de admissibilidade. O novo código acabou com o primeiro juízo de admissibilidade, os recursos todos vão subir. Só vai ter juízo de admissibilidade no juiz ad quem, quando chegar lá. Eles é que vão ver se existem os pressupostos para o recurso ser admitido. O que eles quiseram fazer com isso? Acabar com os agravos de instrumento. Este é o agravo de instrumento que tem no cível e que tem na Justiça do Trabalho também, que é para destrancar segmento a recurso que foi denegado segmento. Então, o agravo de instrumento da primeira instância vai acabar, o da segunda vai ter, porque se for negado o segmento ao recurso, aí eu entro com o agravo de instrumento para o tribunal ad quem. Então, é uma forma de simplificar o procedimento e acabar com um recurso a menos. É interessante. Vamos ver o que isso vai acontecer. E agora, se já come bola hoje, eu tive que entrar outro dia com um dizendo assim, olha, o valor das custas era... Aí eu estava pelo reclamante. Gente, é tão interessante, eu faço tão pouco reclamante que quando eu faço, eu sento do lado errado da mesa. E quando a gente assinava a ata, eu assinava do lado errado também. Porque, sabe, né? Antigamente, então, reclamante é desse lado, né? E reclamada era aqui que assinava. Hoje em dia não se assina mais, porque é tudo digital. Eu fazia sempre errado e sentava na mesa do lado errado também. Então, dessa vez, eu sou pelo reclamante e comeram bola, adivinha onde? Barueri. Recurso bem processado, né? E era mentira, as custas processuais estavam recolhidas a menor. Em vez de 1.500, recolheram 300. E quem alegou isso fui eu, em contrarrazões. E aí, eu falei, chamei, reconsideraram o despacho. Então, eu fui chamada para contrarrazões de recurso ordinário. Só que eu falei, não está bem processado o recurso. Então, imagina agora. Se eles já deviam ter juízo de admissibilidade, já não tem. Mas agora vão subir todos. Então, é o tribunal ou o juízo ad quem que vai ter que verificar, tá bom? E eu entendo que é por causa disso, para ter menos agravos de instrumento, tá? Para o processo ser mais célere mesmo, tá? Não se negará seguimento aos recursos. O juiz acuou. Epa, não é isso. Desculpa, mas eu vou mandar o certo para vocês. Os embargos de declaração. Hoje em dia, só existe embargo de declaração contra obscuridade, contradição ou omissão. O erro material, que já existe na prática, quando existe algum erro material na decisão ou na sentença ou no acórdão, a gente já usa como embargos de declaração. Agora, está no artigo dos embargos de declaração o erro material também. Outra coisa que mudou. Havendo a possibilidade dos embargos declaratórios modificarem a sentença, então o que aconteceu? Vai ver que porque eu trouxe o meu pendrive, vai ver que eu salvei da outra. Mas para vocês eu mandei o certinho, tá bom. Artigo 994 do novo CPC é o que fala do embargo de declaração. Então, primeiro, agora existe erro material dentro dos embargos de declaração, o prazo continua o mesmo, que é de 5 dias. Havendo possibilidade dos embargos de declaração terem efeito modificativo, não se prestam para isso, mas às vezes acontece. Deve o juiz abrir vista antes de dar a sentença, antes de proferir a decisão sobre os embargos declaratórios, abrir vista de 5 dias para a parte contrária se manifestar. Havendo possibilidade de haver, isso aí já está expresso, tá? Efeito modificativo.
Outra coisa interessantíssima que causava o efeito omeprazol nos advogados. Gente, hoje em dia já falam o artigo 1026 do novo Código. Não possuem efeito suspensivo a interposição de embargo de declaração, mas eles interrompem o prazo para interposição de recurso. Por quê, gente? Existiu uma polêmica. Antes acontecia direto na Justiça do Trabalho. Hoje em dia não é mais tanto. Mas, quando os embargos de declaração eram opostos intempestivamente ou com irregularidade processual, ou seja, não eram subscritos por advogado com procuração nos autos, eles não eram conhecidos. E, com isso, transcorria o prazo para interposição de recurso. Então, intempestivo ou não estando regularmente subscrito, eu ainda, além do meu embargo de declaração não ser conhecido, eu perdia o prazo de 8 dias para entrar com recurso. Agora, o novo CPC fala, não. Mesmo nestes casos, não tem problema. Ele interrompe o prazo para interposição de recurso. Então, eu posso ficar sossegado que, mesmo eu fazendo isso, depois eu entro com um recurso que vai ter essa possibilidade. Ah, que bonita a sua proteção de tela, doutor Euclides. Não é ninguém sorrindo, não é ninguém fazendo pô, o senhor é muito chique mesmo. Tá? E, para terminar a exposição de hoje, porque, gente, de execução tem muita coisa para falar. Execução é uma coisa que mudou muita coisa no novo CPC. A CLT já traz muita polêmica e dá para falar do 475, depois que a gente perdeu tanto, eu como reclamada, perdi tanto com a multa do 475J, saiu um precedente do TRT dizendo que não se aplica o 475J no processo do trabalho. E agora tem muito artigo falando exatamente sobre o efeito da execução no processo. E um que me chamou muita atenção e que eu fui estudar exatamente nesses precedentes do TRT da 18ª Região, que eles já estão estudando, o 833, parágrafo 2º do novo Código, autoriza a penhora sobre salários e caderneta de poupança. Lembrem do 649 agora do CPC. Salários, proventos de aposentadoria e poupança até 40 salários mínimos são impenhoráveis. Mudou. Agora ele fala assim, autoriza a penhora sobre salários e caderneta de poupança para pagamento de prestação alimentícia independentemente de sua origem. Ora, crédito trabalhista é visto como crédito de natureza alimentar. Então, ele se equipara à pensão alimentícia. Então, eu vou poder agora penhorar salário, porque agora existe uma orientação jurisprudencial 153 da seção de dissídios individuais 2 do TST, dizendo cadernetas de poupança, salários não podem ser penhorados, mesmo que parte deles, porque tem juiz trabalhista que penhora 1/3 do salário até satisfazer o crédito de natureza trabalhista, e tem uma OJ dizendo que não pode. Este nos beneficia muito para quem é credor trabalhista, para quem é reclamante, porque tem um artigo já do novo CPC dizendo que se equipara à pensão alimentícia, e sendo pensão alimentícia, pode penhorar salário, não fala nada de proventos de aposentadoria, mas fala de salário de caderneta de poupança e que se equipara até a aplicações financeiras, ao que me parece. Eu acho que a gente até pode utilizar isso. Tá? Então, é uma grande inovação e que isso vai se aplicar na Justiça do Trabalho. Me desculpe que eu coloquei o slide errado, eu tinha os dois juntos, salvei Sueli, gente, não seria eu se eu não tivesse feito isso, tá bom? Sou eu mesma, tá? São algumas considerações, eu termino agora as explanações, eu fico à disposição de vocês para perguntas. Se eu não conseguir responder hoje, a gente vai trocando e-mails, e eu agradeço demais, eu achei que não ia vir ninguém, que vocês iam ficar em casa assistindo novela, tudo quentinho, e vocês vieram, vocês estão de parabéns, muito obrigada, e muito obrigada pelo convite, tá bom? Obrigada.